Gente, boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Eu passo nesse, né? Nesse aqui. Tá. Obrigada pela presença. Meu nome é Aline. Eu sou publicitária de formação, então eu trabalho no mercado publicitário há mais de 20 anos. E nos últimos 4 anos eu estou dedicada a esse projeto, que é a NBS Rio Mais Rio. A NBS é uma das maiores agências do Brasil e faz parte de um grupo grande, listado nas bolsas de Tóquio e de Londres. E esse é um projeto muito inovador, que a gente não tem parâmetro dele no mercado, no mundo. Então, quando a gente começou, ele era uma página totalmente em branco. A gente foi assim com algumas premissas, mas a gente realmente bateu muita cabeça, errou muito, e foi caminhando nesses 4 anos e entendendo como é que a gente poderia fazer o que a gente estava se propondo a fazer, que era ser uma ponte entre o mercado privado, a iniciativa privada e as comunidades no Rio de Janeiro. Aqui, eu acho que para o nosso debate, eu posso contribuir com essa experiência no mercado privado, nessa experiência de empresas, e depois também, no final, as perguntas que vocês quiserem direcionar nesse sentido, a gente pode trocar uma ideia. Vai ser um prazer. Foi. Bem, esse é o escritório da NBS Rio Mais Rio, no Morro Santa Marta. A agência NBS tem um escritório no Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, e a gente tem um escritório no Morro Santa Marta para esse projeto NBS Rio Mais Rio. Não está trocando. Então, a primeira pergunta que a gente, quando eu começo a falar do Rio Mais Rio, a gente pensa assim, né, para começar uma conversa. O que uma agência de propaganda está fazendo no meio de uma favela? Pode, eu vou ficar toda hora te olhando assim. E quando a gente pensa na nossa cidade, o Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa, mas também a cidade partida, onde 22% da população da cidade vive em favelas, e o Rio é a cidade com o maior número, o maior percentual de moradores vivendo em favelas, a gente realmente entende que essa é uma questão muito importante para a cidade, para os seus moradores, para as empresas, para quem aqui vive, para quem trabalha e para quem olha para essa cidade. E, apesar de ter uma renda mensal maior do que a média da renda brasileira, o morador da favela ainda não é visto como um cidadão e um consumidor como deveria ser. Existe ainda um olhar muito estereotipado da opinião pública, das pessoas, vamos generalizar assim, para a favela. Com a pacificação, olhando assim do ponto de vista de uma empresa, o processo de pacificação, e aqui também a gente pode ficar 3 dias falando sobre isso, mas só para dizer para vocês que ele realmente abriu a possibilidade de que empresas pudessem fazer projetos em territórios onde antes isso não era possível. E a agência, a NBS, entendeu que estava acontecendo, existia uma janela de oportunidade com a pacificação e que ela queria aproveitar esse momento para tentar criar um projeto diferente que pudesse trazer um outro tipo de relação entre as marcas e as comunidades. E assim surgiu, pode passar, obrigada, a nossa NBS Rio Mais Rio. Então, o que é exatamente o nosso trabalho? O que a gente faz? Obrigada, Mar. A gente é um negócio social inspirado no modelo do Muhammad Yunus, que foi que é uma pessoa incrível de Bangladesh. Ele criou o Grameen Bank em Bangladesh, de microcrédito. E no modelo que ele criou de negócio social, ele prega que o negócio social é uma empresa como outra qualquer, ela precisa gerar lucro, porque só isso vai garantir a sustentabilidade dessa empresa ao longo do tempo, só que esse lucro não é distribuído para os sócios, ele volta para o próprio projeto. Esse é o princípio. Então, o que a gente faz? A gente desenvolve, a gente cria e implementa projetos para os clientes, para as empresas que são clientes da agência e outras empresas do mercado, que tenham essa característica específica. São projetos de impacto positivo, que a gente chama sempre assim de ganha-ganha. Precisa ser bom para a comunidade, precisa ser bom para a empresa. Se um desses 2 vetores não forem atendidos, ele não vai funcionar. Ao longo do tempo, a gente não vai conseguir renovar o projeto, a gente não vai conseguir uma segunda ação com uma empresa, se ele não for bom para a empresa. E também não faz o menor sentido a gente, dentro dessa proposta, usar aquela velha visão de marketing, de ativação de marca. Não é disso que a gente está falando, é de uma outra forma das empresas se relacionarem com as pessoas.
As comunidades precisam ganhar com esses projetos com algum tipo de transformação em suas realidades. E as marcas precisam ganhar em retorno financeiro ou em reputação, porque reputação e imagem de marca existe dentro disso um retorno que é mais difícil de medir, mas ele é um retorno imenso, né? A gente sabe que nas grandes empresas isso mexe com o valor da ação daquela empresa na bolsa. E para a gente dialogar com a empresa, a gente sim precisa falar de retorno financeiro o tempo todo, né? Só que eu acho que hoje existe um caminho para a gente mostrar para as empresas que virá mais retorno se elas se posicionarem de um jeito mais integrado com a sociedade. Aí mostrar mais um pouquinho para vocês de outras mais imagens internas. Pode passar, Marco, obrigada. Esse é o nosso escritório, a gente tem um espaço dentro do Morro Santa Marta, na Estação 2. E o que a gente faz aqui? A gente usa esse espaço não só para desenvolver os nossos projetos, mas também para fazer uma série de eventos, palestras e workshops para a comunidade, que sejam interessantes para a comunidade, para o perfil específico do Santa Marta. Lembrando que as favelas não são todas iguais, elas são bem diferentes entre si, elas têm necessidades diferentes e perfis de públicos diferentes. E a gente faz aqui também muita atividade de voluntariado e pro bono da NBS. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos, né? Esse aqui foi um workshop que a gente fez com o Google. O pessoal do Google de São Paulo fez um workshop para jovens empreendedores do Santa Marta. Aqui foi a nossa campanha de Natal do ano passado, com os funcionários da agência. Então, as atividades são mistas entre atividades de voluntariado, usando, né, trazendo os nossos funcionários para essas atividades, e outras que a gente monta visando o morador da comunidade. Pode passar, obrigada. A gente tem uma biblioteca nesse espaço, que até é interessante falar isso aqui. A gente viabilizou essa biblioteca, ela foi um projeto viabilizado pela Lei Rouanet, que foi a nossa primeiríssima experiência nesse sentido. Obrigada. A gente está agora com um projeto já em andamento para ativar a biblioteca, fazer as pessoas realmente usarem os livros e lerem. A gente entendeu que era mais viável focar em criança. E a gente está com uma espécie de programa de milhagem para as crianças que frequentam a biblioteca, juntando dois desejos, né? Que era o desejo de ler com o desejo de conhecer pontos turísticos do Rio de Janeiro, aos quais essas crianças não tinham muito acesso. Então, esse foi os primeiros 5 premiados, vamos chamar assim, foram as crianças que mais leram nos 2 últimos meses. Fizeram um passeio recente para o Boulevard Olímpico, para o mar, para o Museu da Manhã, um dia super feliz. Então, a gente está tentando, através disso, ativar, fazer com que os livros que a gente tem sejam efetivamente lidos nesse espaço. E como é que a gente trabalha? Nesses 4 anos, como eu falei para vocês, a gente foi aprendendo pra caramba. E nada disso estava pronto há 4 anos atrás, né? Então, quando se fala de um projeto que já está em andamento, muitas vezes existe uma forma de falar que o mercado publicitário, o mercado de marketing usa muito, que às vezes é frustrante, que é a coisa do case, né? O case parece assim, gente, alguém acordou, pensou naquilo tudo lindo, do começo ao fim, e foi fazer. E a vida real não é assim. Então, essas coisas que hoje a gente diz que sabe fazer, a gente não sabia 4 anos atrás. E um dos pontos importantes que a gente realmente desenvolveu foi uma metodologia de trabalho para a gente ter a certeza de que os projetos eram criados a partir do olhar do morador da comunidade e não do olhar do funcionário que está dentro do escritório, trancado lá, trabalhando o dia inteiro. Para isso, a gente formou um grupo que a gente chama dos Amigos do Rio Mais Rio. São lideranças e formadores de opinião, na maioria jovens, de comunidades diferentes do Rio. E eles são, assim, para a gente, uma fonte incrível de insights e de aprendizados e de contatos. São muito próximos. Pode passar para a foto. Aqui alguns exemplos. E, através deles, a gente começa a explorar e a entender melhor um assunto naquele momento zero, quando a gente está com alguma pista na cabeça de algum projeto bacana que a gente pode vir a desenvolver. E nessas conversas que a gente faz com esse grupo, nessas conversas iniciais, é interessante porque a gente vê que, primeiro, muitas coisas que a gente acha que são solução, não são solução. Então, a gente desiste dali e parte para um outro caminho, aprendendo e trocando com esse grupo.
Outras questões assim, que já aconteceram interessantes, a gente achar que a gente estava vendo um problema, quando o grupo disse, não, o problema não é esse, o problema é outro. Então, isso nos ajuda a, desde o ponto zero, a gente estar com um olhar que é o olhar que realmente interessa para a gente. E a gente aprendeu também que, na hora de implementar um projeto, ele só funciona se ele for feito de dentro para dentro, né? Então, a gente não queria chegar numa comunidade como o estrangeiro, distribuindo panfleto para falar de um projeto nosso, sem ter nenhum vínculo com aquele lugar. Então, a gente sempre tem pessoas da comunidade, a gente já veio formando uma rede com algumas habilidades que a gente já mapeou e já conhece, para executar o projeto com a gente. Então, isso também é uma premissa. Essas pessoas são contratadas pelo período do projeto e têm atividades para realizar, né? Então, é um trabalho de projeto. E eles fazem a divulgação e o engajamento local. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de trabalhos que a gente já fez. O primeiro deles... aqui tem algumas marcas para as quais a gente já trabalhou. Eu trouxe poucos casos e trouxe exemplos diferentes. Então, esse aqui que eu vou mostrar foi um projeto que a gente fez agora recentemente, perto das Olimpíadas, com tintas coral. Ele é um projeto viabilizado com a verba de marketing, não é um projeto incentivado, mas ele traz o nosso princípio, que é o princípio que vai permear todos os nossos projetos, sejam eles incentivados ou não, que é a marca, ela tem que se expressar, a empresa se coloca naquele projeto dizendo em que ela acredita e aquilo tem que trazer algum benefício para a comunidade. Então, aqui a gente fez perto da... Só contar um pouquinho rapidamente para vocês. Esse foi o primeiro lugar no Santa Marta. Depois, esse projeto aconteceu em outras comunidades do Brasil, liderado pela Coral. E por que a Coral? Porque tintas Coral, a marca tem uma visão de que a cor embeleza os lugares. E se os lugares estiverem coloridos e bonitos, aquele espaço se torna um espaço mais agradável de viver e aquilo é contagiante. Então, aqui o princípio de marca, pensando assim com cabeça de marketing, era a cor tem o poder de transformar espaços, né? E a gente trouxe uma questão da comunidade, principalmente nas mais densas e onde não tem rua, como Santa Marta, que é uma falta mesmo de espaços públicos adequados, não só para a prática do esporte, mas para o brincar, né? Exatamente assim, mesmo para a criança brincar, existe mesmo uma restrição de espaços. Então, aqui, através da cor, a gente criou novos espaços para brincadeira. Tá. Vamos tentar resolver aqui. Nem todo mundo tem lugar para jogar outros esportes. Isso é um gol. Isso também. E isso. Ou isso. No Brasil, o que não falta é campo de futebol. Mas nem todo mundo tem lugar para jogar outros esportes. Só que tem várias quadras escondidas por aí, que só dependem da mesma criatividade. Ou de um pouco de tinta. A gente pintou lugares comuns e transformamos esses espaços em quadras inesperadas. Cada quadra ganhou suas próprias regras adaptadas. Cada degrau desse equivale a uma pontuação. A pintura deu vida a um circuito multicolorido na comunidade, que foi incluído no tour oficial da favela. Ganhou material educativo e um site com dicas para qualquer um criar suas quadras.
Foi assim que os jogos saíram das arenas e vieram para perto das nossas crianças, para mostrar a elas que o esporte tem muitas formas e cores. Uau! Belo chute, garoto. Então, esse é um exemplo de projeto que a gente fez com marketing, verba de marketing. Aqui eu trago uma outra história que está acontecendo, que é bem interessante também, é um projeto para pessoas com deficiência. Esse é um projeto que se chama Mapa de Nós, a NBS está fazendo em parceria com o CIEDES, a ONG CIEDES. A gente queria, como empresa, toda empresa com mais de 100 funcionários, existe uma lei que as empresas precisam contratar de 2% a 5% de pessoas com deficiência. E a agência vinha tentando achar pessoas qualificadas para cumprir essa cota e não estava conseguindo. Assim, existe a gente não sabia ou onde buscar, ou se as pessoas qualificadas com deficiência para aquelas funções eram muito poucas no Rio de Janeiro. E a gente queria fazer alguma coisa. Então, o que a gente fez? Vamos pensar o seguinte, a gente tem o Rio Mais Rio com foco em comunidades e a gente precisa e quer cumprir a cota de um jeito bacana. Então, vamos fazer um projeto para pessoas com deficiência que moram em comunidade. E aí, o primeiro passo para montar o projeto foi a gente pesquisar o que existia, quais eram as informações sobre a vida da pessoa com deficiência que morava em comunidade. E aí, pasmem, não há informação. Então, a gente procurou, e essa informação não existe. É como se essas pessoas não existissem. Invisíveis. E a gente, então, entendeu que o melhor que a gente podia fazer nesse momento era gerar essa informação e dar visibilidade a essa condição de vida e de trabalho das pessoas com deficiência nas comunidades. A gente contratou 8 pessoas com deficiência como funcionários da empresa. O CIEDES contratou mais 4. E com esse grupo, a gente mapeou 10 comunidades no Rio de Janeiro. Concluímos esse primeiro ciclo agora. A gente está com uma pesquisa super rica para divulgar. E descobrimos dados interessantes, temos dados concretos para fomentar políticas públicas, para trazer para as empresas para pensarem em projetos sobre a pessoa com deficiência em comunidade. Então, aqui eu não tenho vídeo, eu tenho só algumas imagens do nosso grupo. Essas são algumas pesquisadoras em campo, um pesquisador nosso, um agente, né, fazendo contato nas casas para entrevistar pessoas com deficiência. O grupo, em um dos momentos de entrevista, e em alguns dias da semana, eles ficavam no escritório para transcrever os dados e fazer o trabalho de colocar aquele dado todo coletado dentro do nosso sistema para a pesquisa depois ser gerada. E aí, vou contar para vocês agora um projeto incentivado que a gente está fazendo. Ele está em execução nesse momento. A gente já está ativando para caramba redes sociais, mas ele o ápice do projeto é no final de outubro, começo de novembro, quando a gente tem uma exposição que vai trazer o resultado desse trabalho para o grande público. Acho que se chama Favelagrafia. Esse eu tenho que mudar aqui, ó, que é apresentando negócio, é todo. Peraí. Esse você. Se puder passar. Então, como a gente falou, Rio de Janeiro tem 22% de pessoas vivendo em favelas. E a gente... Saiu? Peraí. Oi? Será que é o adaptador? Algum contato aqui? Não tem problema. Por mim pode ficar assim, é só ele aparecer. Ele apareceu e sumiu. Vai tentar na... Ó, peraí. Se a gente mexer aqui...
Deveria estar entrando. Mas nem a apresentação ele vai. Ah, não acredito que ele vai. Não, essa não é. Foi de trás. Será que eu tenho que fechar isso aqui? Vamos fechar ele aqui. Não. Enquanto a gente tenta, eu vou contando para vocês. Como a gente falou no início, né, o Rio de Janeiro tem 22% de pessoas vivendo em favelas, e a imagem em relação à favela ainda é uma imagem muito estereotipada. Favela, para a gente, é sinônimo de arma e perigo, quando não deveria ser. Existem talentos incríveis, existem histórias de vida, existem coisas boas e ruins, como em qualquer lugar que a gente... do mundo, né? E o que a gente pensou também é que a imagem que circula sobre a favela é sempre uma imagem. Aí, quando a gente pensa em imagem mesmo, uma fotografia, uma expressão de vídeo, é sempre a imagem de quem está de fora mostrando o problema. Então, a gente quis criar um projeto que trouxesse a arte, aqui a fotografia, para poder trazer um novo olhar sobre a favela e feito por quem tem... na verdade, quem está habilitado para fazer isso, que é o morador da favela. A gente, para isso, a gente abriu inscrições e fez um processo de seleção em 9 comunidades e escolhemos um representante de cada comunidade. E essas pessoas receberam um treinamento da gente. Eles não são fotógrafos profissionais, eles são fotógrafos amadores, eles têm paixão pela fotografia. E o que a gente quer é que esse projeto dê visibilidade para eles. Que depois dessa exposição em novembro, o Rio de Janeiro e o Brasil inteiro saiba quem são esses 9 e o talento que eles têm. Aqui as imagens estão pequenas, mas só para falar das comunidades e os nomes: Josiane do Alemão, Elana do Santa Marta, Rafael da Rocinha, Joyce da Providência, Saulo dos Prazeres, Jéssica da Mineira, Magno do Cantagalo, Anderson do Borel e Omar da Babilônia. Esse é o nosso grupo incrível de fotógrafos que está trabalhando nesse projeto. Hoje a gente tem mais de 8.000 fotos que eles já produziram num banco. Você pode ir descendo, Marco, por favor, que a gente vê um pouco das fotos. Aqui a gente tem só assim uma degustação das imagens, porque as imagens realmente têm uma qualidade artística muito grande. E é interessante que a gente foi percebendo que eles têm estilos diferentes. Então, uns se expressam mais através de pessoas, outros através de paisagem. Essa foto eu não consigo mostrar ela inteira, mas ela é muito linda. Ela é do Anderson do Borel, né? Ele está mexendo assim, né? É a flauta com aquele rosto coberto. E a gente está... Então, hoje, existe já esse banco produzido. Qual o próximo passo que está sendo agora produzido para a gente entregar? A gente vai ter uma exposição. Olha essa foto aqui, gente. O que é isso? Olha só. É o modelo dos prazeres e o fotógrafo dos prazeres, o Saulo. A gente vai ter, na entrega do projeto, uma exposição, uma super exposição com o trabalho deles. Cada comunidade vai ter uma montagem gráfica com o nome da comunidade, sendo que todas essas fotos, por exemplo, pegar aqui, Borel, todas as fotos, todos os detalhes que montam essa imagem Borel foram tiradas pelo Anderson do Borel. Então, o detalhe é fundamental para mostrar a autoridade de quem pode construir a marca da sua comunidade. Pode passar. A gente vai ter um livro documentando com o perfil deles, um pouco da história deles e o trabalho. Pode descer um pouquinho, Marco. E a gente vai ter uma exposição linda. Isso aqui é só um layout. Estamos fechando o lugar, mas a gente quer que seja um lugar assim de grande visibilidade, porque é isso que o projeto vai trazer para eles. A gente quer colocar mesmo holofote, porque talento eles têm. A gente quer que esses talentos sejam vistos. Acho que é só. Se vocês quiserem seguir no Instagram, Favela Grafia, vocês já vão ter acesso
muitas das imagens produzidas e vocês vão poder acompanhar um pouquinho também do que eu falei sobre o estilo deles, né? Agora eu preciso voltar para outra. Espera aí. Ela sumiu daqui. Tudo bem. A gente abre ela aqui. Gente, vocês desculpem que as fotos mais recentes estavam nesse formato de... Espera aí. Não é aqui. Nesse formato de internet, que às vezes não é tão bom para a gente mostrar em apresentação. Vamos lá. E qual é a nossa visão de futuro, né? Eu falei para vocês que eu podia contribuir um pouco com esse lado de empresa, mas eu compartilho de uma visão de futuro que tem muito a ver com as minhas crenças, mas não é uma fé, não desmerecendo de forma alguma fé, eu sou uma pessoa de fé, mas é uma crença que se baseia em informações e em pesquisas de que não dá mais para as empresas acharem que basta gerar emprego e pagar impostos em dia para elas atenderem às demandas de um capitalismo que demonstra sinais de cansaço e de uma nova economia onde isso não é mais suficiente, né? A relação das empresas com a sociedade, ela precisa mudar e ela ainda é uma tendência, mas eu realmente acho que isso vai virar fato, porque não dá para a gente achar que do jeito que está funcionando vai dar para levar por muito tempo. Então, existe mesmo uma visão que é compartilhada já hoje por muitas pessoas de que as empresas precisam de um outro tipo de relação com a sociedade. E elas precisam se envolver nas questões. É claro que o poder público tem o seu papel gigante, né? Quando a gente fala de uma atuação de empresa, é sempre uma atuação mais limitada versus uma política pública. Não são coisas que podem ser comparadas, mas as empresas precisam entender que o jeito de fazer precisa mudar. Pode passar para mim? Então, como eu falei, é preciso um outro tipo de envolvimento, inclusive para que haja retorno para essa própria empresa, né? Mesmo que a empresa pense só no seu umbigo, eu acredito que ela vai ter que pensar assim, porque não vai dar mais para a gente continuar tentando manter esse modelo que a gente tem. E a gente acha também que um departamento de responsabilidade social isolado dentro de uma empresa também não é mais suficiente, né? A gente precisa dos caçadores de impacto positivo dentro das empresas que possam achar oportunidades de criar essas relações e essa troca diferente em cada pequeno detalhe. E isso assim, as oportunidades são imensas, né? Desde da empresa com seus próprios funcionários, com o meio ambiente, com a cidade, com os seus fornecedores. Existem oportunidades, elas só precisam ser achadas. Então, que esses caçadores de impacto positivo possam encontrá-las. É nisso que a gente acredita. E quando a gente fala de criar impacto positivo na sociedade, essa é uma forma super poderosa de construir marcas fortes e reputação fortes para as empresas. Então, isso, logicamente, gera um retorno para as empresas. E tem que gerar, porque é assim que a roda gira, assim que isso pode ser bom. Se não for bom para os dois lados, e nesses dois lados vamos entender sociedade e empresa, não vai ser sustentável. Então, precisa funcionar para os dois lados. E os projetos incentivados, que é o tema desse encontro, eles são super plataformas e oportunidades incríveis para as empresas construírem suas reputações. Né? Eu não acredito, olhando assim do lado da empresa, eu não acredito que colocar uma logomarca num projeto incentivado seja suficiente. As empresas têm que se envolver com o projeto, porque eu acho que uma logomarca numa peça não constrói reputação. Mas o envolvimento da empresa com o projeto constrói. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Estou aqui aberta para as perguntas, para a gente bater um papo. Bem, vamos às perguntas. Aline, primeiro já queria parabenizar você e a NBS Rio Magia aí pelo trabalho. Obrigada. A gente trabalha junto há algum tempo, mas ver o conceito, ver a visão, às vezes a gente está falando muito projeto, às vezes ver a visão, ver o conceito, ver o trabalho. Tem outros vários projetos que a Rio Magia já fez, como o da festa de 15 anos, por exemplo, que é uma coisa que você poderia também depois falar para o pessoal.
Então, vamos para a primeira pergunta lá, por favor. Oi, Renata. Oi, amor. Eu já estou virando a cri-cri do negócio. Não, de maneira nenhuma. Tudo bom, minha linda? Tudo bem. Olha, Aline, eu quero primeiro parabenizar, porque, assim, eu nasci no morro, né? Um lugar que não é pacificado. Nasci, fui criada no Morro do Urubu, carreguei muita água na cabeça. E essa visão que se tem do mundo para a gente, eu digo para a gente porque eu saí do morro, mas o morro ele não saiu de mim, porque são lugares que eu continuo frequentando e até pelo meu trabalho mesmo, eu continuo frequentando assiduamente todos aquilo que uma emissora denominou de comunidade, que não é comunidade, é favela mesmo e é morro, né? Porque é assim que nós gostamos que se diga. A comunidade é elitizado e nós não somos a elite. Um dia queremos chegar lá, mas ainda não somos. Então, esse empoderamento, tá? Porque assim, tá uma palavra muito em voga, não é verbo, é ação e muitas das vezes é reação, a maioria das vezes. Então, esse empoderamento que você está dando à empresa, né? Você aqui representando muito bem a empresa, está dando, e outras também que eu tenho visto, algumas marcas também estão investindo nas favelas, né? Até mesmo onde o tráfico ele domina mesmo, independente de ser pacificada ou não. Isso é um retorno muito grande, porque tira da escuridão pessoas que têm um potencial altíssimo, né? Ninguém chega a gerente de um tráfico se não tiver um QI elevado, né? Basta que alguém tenha um olhar, né, humanizado, não é de pena, não é de piedade. Nós não queremos piedade, nós queremos ser olhados com humanidade, né? Então, quando se olha com esse novo olhar, né, para essas pessoas, se alcançam objetivos. A questão do deficiente, que ontem eu até coloquei isso, que, infelizmente, eu não me senti respondida à altura, questão governamental, porque o dia a dia me mostra que não é. Quando eu falo da questão do idoso também, não é. E eu bato de frente aqui ou em qualquer lugar, porque eu sei que não é. Eu sou embasada para poder dizer. Então, quando vem uma empresa privada e tira essas pessoas do nada, porque dentro das favelas ainda se tem muito disso, dentro das casas. As famílias, na verdade, elas querem esconder o seu deficiente, porque é feio. É feio não ser normal, aquilo que se julga ser normal. É feio não ter uma perna. É feio, né, não se trata dentro de uma favela como portador de síndrome de Down. É um mongoloide. Né? É mongoloide. Mas mal se sabe que quem tem uma deficiência, ele agrega para ele competência, porque nós temos vários sentidos. Se te falta um, você tem outros 4. Então, você consegue, tem uma educação tardia, mas você consegue progredir. Então, quando você colocou isso, eu cheguei aqui me arrepiar. Eu fiquei, ai, meu Deus, ai, que lindo. Porque é muito ruim isso, eles estarem ali escondidos. Porque ainda hoje, com tanta informação, com tantos exemplos que a gente tem, estão escondidos. Eu conheço autistas que escreveram livros, que são músicos. Eu conheci no outro dia uma criança de 4 anos que toca a cozinha toda. Não sei se vocês sabem o que é cozinha e música. São todos os instrumentos de percussão e é um músico de ouvido. Então, assim, ele está no mundo dele, mas o mundo dele é aberto para a música. E por que não dar uma oportunidade? Então, falta a questão de oportunidade, falta essa questão de olhar, não é fazer como uma determinada marca de biscoito que faz, né, biscoito bolacha, para quem é paulista, que faz numa determinada localidade, Madureira e adjacências, só pelo medo de ser invadida. Não é. Não é biscoito que se quer,
Isso aqui é oportunidade, que é um programa educacional voltado para aquelas crianças, quer que se olhe o velho também, vou falar, porque é puxar a brasa para a minha sardinha, quer que se olhe, porque as pessoas estão lá, vulneráveis, estão entrando em depressão, porque ninguém olha. Gente, é muito complicado você morar dentro de uma favela e você ter o toque de recolher, porque é isso que se tem. Você tem o toque de recolher, você está indo para a sua escola, você não vai ter aula porque está tendo uma troca de tiro. Eu não sei se vocês sabem, né, que é assim, quem mora numa favela só sai da sua favela para trabalhar. A pessoa sai, ela ganha o seu pão e depois ela gasta tudo dentro da favela. Ela não pega o filho para trazer para o Boulevard Olímpico. Ela não vai pegar o filho, não vai levar na Quinta da Boa Vista. Eu estou dizendo passeio gratuito. Não vai fazer isso. Ela vai ficar na birosca da favela e o seu filho vai ficar lá. Então, eu dou muita importância a esse trabalho, porque, assim, eu frequento muito a Serrinha, né? Por conta de escola de samba, o jongo, enfim. E foi um ganho para a comunidade a Casa do Jongo, porque a Casa do Jongo ela não trata somente da cultura popular, mas ela passa pela oralidade e dá também oficinas para as crianças. Só que, para participar, ela tem que vir com um boletim periódico para poder fazer prestação de contas das notas. Então, essa interação que você está fazendo, essa simbiose, porque acho que não tem outro nome, essa simbiose que se faz, ela é necessária. Eu espero que outras empresas copiem esse seu modelo, que quem é produtor cultural também pense alguma coisa com esse viés social, porque não é só fazer uma pesquisa qualitativa, quantitativa, faça uma pesquisa social também, tá? Porque se não olhar por esse lado, as coisas vão continuar naufragando do jeito que a gente está vendo. Porque a própria comunidade ela expurga aqueles a quem elas olham como nada. Tanto é só você passar ali da Mangueira até Del Castilho que você vai ver os doentes, porque é doença a pessoa ela ser viciada, elas estão do lado de fora e a família está lá dentro. A própria família rejeita, a própria comunidade ela rejeita. Então, eu que falo a beça, eu peço esse olhar mais humanizado, mais humanitário, porque senão a gente vai naufragar. A gente já está a meio passo do precipício, né? Então, só para te agradecer o que você está fazendo. Tá? Obrigada por seus comentários. Só para, quando você fala assim, que outras empresas possam fazer isso. Eu acho que quanto mais a gente fala desses assuntos, a gente vai normalizando, sabe? Então, há 4 anos atrás, eu parecia uma hippie, chegando em reunião para dizer que... Claro que eu não sou a única, nem sou visionária, não é isso. Mas eu parecia um papo assim, mas que bonito isso, mas isso não tem nada a ver com negócio. Não, tem a ver com negócio sim. Não vai existir outra forma de fazer negócio que não seja desta forma. Então, eu acho que quanto mais a gente fala isso, e seja para quem já trabalha ou para quem está se formando, a gente vai normalizando o assunto. E eu espero que um dia, eu quero estar bem vivinha ainda para ver, não seja possível uma empresa não achar que tem que ser assim. Né? Então, acho que sempre que a gente fala, eu acho que tem esse poder da gente normalizando. Aline. Alguém estava com o microfone. Pedro Henrique. Bom, quero primeiro parabenizar o trabalho e fazer algumas perguntas sobre a evolução do próprio desempenho aí do trabalho. Estou falando isso pela experiência que eu tive de esporte social, então, envolvimento em 40 comunidades, eu pude perceber que tem 3 poderes. Né? Um está se terminando agora, que é o PP, outra que seria a milícia e outra o tráfico. Então, do trabalho que vocês desenvolveram ali na favela, como é que foi a concepção, a aceitação e essa quebra para ter essa comunicação dentro da comunidade? Depois então, eu tenho outra pergunta. Tá, claro.
A gente, desde o início, primeiro assim, a gente chegou com muita humildade, porque eu acho que você tem que ter humildade mesmo quando você está experimentando um projeto novo e um formato novo. Então, a gente, assim, desde do primeiro momento em que a gente decidiu ter o escritório no Santa Marta, a gente sentou com várias pessoas da comunidade para dizer o seguinte: olha, o que a gente planeja fazer aqui é isso. Se vai dar certo, como é que vai ser, a gente não sabe, a gente vai ter que aprender junto. Então, acho que a primeira coisa é ter a humildade de dizer assim: olha só, a gente tem um projeto, a gente tem uma ideia que a gente quer fazer, quer que seja legal, mas a gente quer que todo mundo venha junto, porque a gente não sabe exatamente como é que vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. E eu acho que a maior força desse trabalho é a formação de rede. Porque formação de rede, assim, eu acompanhei nesses 4 anos o processo de declínio das UPPs de perto. Então, eu circulava muito naturalmente em lugares que, eu vou ser sincera para você, hoje eu não circulo porque a empresa nem me permite. Mas a rede que a gente formou, essa rede é poderosa e eu consigo fazer projetos com essa rede, seja lá com qual poder estiver rolando lá dentro. Então, o exemplo do Favela Grafia, a gente está em 9 comunidades, essas 9 comunidades têm características e momentos e situações em relação à pacificação distintas, mas esses 9 talentos, o que eu quero é plugá-los na minha rede, que é uma rede que é muito mais ampla, que é a rede da propaganda, onde eles vão ter muito mais contatos para fazer trabalhos daqui para frente. Então, eu acho que quando a gente pensa que tem talento e que a gente pode formar rede, a gente fica menos preso às questões do território, entendeu? Então, isso é como a gente vem aprendendo e como a gente vem achando que haja o que houver em relação às UPPs, que é claro que é um processo super complexo e a gente queria muito que a vida das pessoas melhorassem e não o contrário, mas o mais poderoso é você ter o olho para o talento e trazer isso para uma rede onde economicamente as coisas possam girar. Eu queria citar um outro exemplo aqui, que é aqui na Gávea, a PUC tem um cinema social, né, que eles dão oportunidade para várias comunidades. Só que eles não entram na comunidade, eles levam a comunidade até a PUC, que se torna mais difícil, até por questões de passagem, falta passagem para o pessoal. Mas a descoberta lá do professor Flávio, que é um dos coordenadores do curso, é que ele comparou os trabalhos feitos pelo curso de graduação com pessoas de classe média alta da PUC e os trabalhos feitos dentro da comunidade, e ele coloca que o nível é muito melhor do pessoal da comunidade. Então, o CRJ, aqui sem defender, né, não sou advogado do Estado, mas o CRJ, por exemplo, da Cidade de Deus, eu acompanho muito bem, e ali as empresas começaram a entrar pelo CRJ e fazer alguma ação, não tão aprofundada como essa, mas, citando o nome de uma das empresas, a Natura, em Beleze, tem chegado lá e feito um meio papel entre social, ajudar no social, e ajudar a pessoas na empregabilidade. Então, assim, a gente percebe, eu que acompanhei desde 2010 a Cidade de Deus, mesmo com a chegada novamente do tráfico, é outra Cidade de Deus, a partir do momento que as empresas entraram. Então, é só para fechar e concordando com o que você fala. Ou as empresas olham essa sociedade de forma diferente, ou a gente daqui a pouco vai ficar refém desse próprio sistema. Obrigado pela iniciativa. Imagina, obrigado. Vamos lá, mais um. Boa noite, Aline. Boa noite. Antes de mais nada, queria agradecer de você ser uma mulher guerreira. Porque para entrar em comunidade ou favela, como queira, é difícil. Respondendo meu amigo ali, Pedro Henrique, só existe 2 poderes, o poder de Deus e o poder do dinheiro. Outra coisa que eu queria falar também é o seguinte: eu vi que você falou Zona Norte, Tijuca, né? Sul, e eu não vi você falar em Zona Oeste, nem a zona lá de cima, Realengo, essas coisas. E aí, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque em Vila Kennedy tem 3 personalidades, vamos dizer assim, personalidade,
que são oriundos da favela desde pequeno. E eu conheci todos os 3. Um é o filho da Madalena, que vocês conhecem aí no filme Tropa de Elite, que foi o André, né? O outro é o Moura, e o outro é Eduardo Silva, que era da Croácia, agora está no Brasil e tal. E aí, eles são de Vila Kennedy, Zona Oeste. E aí a NBS, juntamente através de você, dá um pulinho lá. Dá um pulinho naquela região que você vai descobrir alguns talentos. Vou te contar. Tá? E aí eu estou pedindo isso a você, para você usar esse conhecimento, essa forma carinhosa com que você mostrou aí através do vídeo, na sua gerência, vamos dizer assim, e vai ser bom, porque aí vai despertar outras empresas, inclusive as que tem lá, que não gosta de ajudar a comunidade dali. Não gosta. Eles preferem vir para cá para baixo, porque aparece na mídia. Aparece na mídia de uma maneira que não dá o retorno onde ela está instalada. Então, já estou te dando até uma dica, já que você quer procurar um lugar, dá uma infraestrutura de lanche, de transporte, e traz para cá, onde está aqui o Boulevard e tal, que as crianças querem conhecer, que não tiveram essa oportunidade. Apesar que já passou as Olimpíadas, mas vamos que vamos. Então, deixa eu te contar duas coisas assim, importantes. Uma é que a gente tem projeto na Vila Kennedy e no Batã, sim. A gente fez um mapa de nós, esse que eu mostrei em 10 comunidades. Uma das comunidades pesquisadas é a Vila Kennedy. Outro, sobre concordo com você totalmente que quando uma empresa decide o lugar, ela sempre privilegia a comunidade de Zona Sul. Isso é verdade. Mas a gente tenta também, né, já que tem que ser ganha-ganha, a gente sempre tenta puxar também exatamente para onde elas não querem. Então, a gente já fez projeto com o Boticário, de um curso de formação de maquiadoras no Batã, projeto grande. A gente fez o mapa de nós, esse de pessoa com deficiência, Vila Kennedy foi uma das comunidades. É mais difícil? É mais difícil. Agora, quando a gente pensa da conversa com as empresas, vou te contar uma coisa que eu ouvi uma vez do Yunus, que é esse senhorzinho que foi maravilhoso, Prepode, foi numa palestra, que foi esse que ganhou, né, o Prêmio Nobel de Economia, que fez o Grameen Bank. Ele dialoga muito bem com a empresa e ele consegue muita coisa com as empresas. E ele falou o seguinte, que eu achei muito interessante. Muitas vezes, a conversa com a empresa, a parte que vem falar com a empresa e pleitear que a empresa haja de uma forma diferente, ela tem uma visão de que a empresa tem que resolver o problema do todo. E ela cria na empresa, quando ela fala isso, chega para a empresa e fala assim, pô, mas você tem que fazer projeto aqui, ali, acolá, né? Ela cria na empresa o contrário. A empresa pensa assim, isso é muito complicado para mim, eu nunca vou conseguir dar conta de tudo. E o que ele falou foi assim, a conversa com a empresa, porque o papel da empresa não é o papel do Estado, são papéis diferentes. A história da empresa é que se uma empresa fizer uma coisa, mas bem feita, dentro do que ela pode fazer, e ela conseguir comunicar para o meio empresarial que todo mundo deveria agir assim, você cria um conjunto, e é o conjunto que vai poder atender a todos os territórios. Então, assim, de verdade, uma empresa não consegue atender todas as favelas do Rio, não, mas nunca, nunca. E esse tipo de abordagem que ele ouviu muito dentro da experiência dele, e por isso ele dialoga muito bem com as empresas, que ele fala assim, isso cria no cara que está do outro lado, que às vezes é até bem intencionado, mas também tem tanta coisa para fazer, que ele fala assim, quer saber? Não vou entrar nisso não, porque eu vou fazer em um, ainda vou me criticar que eu só fiz em um. Então é o conjunto que vai dar o efeito que a gente espera. Né? Porque realmente, para quem está sentado do outro lado, às vezes assinando um cheque para viabilizar um projeto, você não tem parâmetro, esses projetos são novos e a cobrança é muito grande mesmo. Então o cara pensa assim, já tem tanta coisa para fazer, vou me meter nesse negócio novo e depois ainda vou ser criticado. Então eu acredito que o que pode mudar é que isso passe a ser um papo normal e esperado por toda a empresa e que cada uma entenda o que ela pode fazer de melhor bem feito e que, com isso, a cidade vai ter um conjunto de ações muito mais relevantes. Porque ninguém vai atender mesmo tudo, de verdade. Vamos lá? Ali do lado dele, por favor. Gente, daqui a pouco a gente tem que fechar, hein?
Rapidinho, boa noite. Boa noite. Apenas parabenizar, o teu trabalho é muito bonito. Obrigada. Eu sou Lilian, assistente social. Já trabalhei em diversas comunidades, a gente sabe como se dá esse processo de ter acesso, de buscar redes e parcerias para implantar um projeto, essa dificuldade que a gente tem em manter um projeto na comunidade e a força que um projeto tem de empoderamento, né? Como a nossa amiga aqui atrás falou, que é muito importante a gente dar visibilidade a essas pessoas que são vistas como pessoas qualquer, como ninguém às vezes, né? Então, é muito importante a gente empoderar essas famílias, mostrar que elas podem muito, que elas têm uma perspectiva de vida e de futuro, visão de futuro. É muito importante. Eu gostaria apenas de que você, de repente, quando saísse essa pesquisa Mapa de Nós, né, de disponibilizar para a gente, porque eu também trabalhei em projetos sociais vai ser liberada com crianças, publicamente, né, ou portadores de necessidades especiais, ou com dificuldade de aprendizagem. E a gente sabe essa dificuldade que a gente tem de lidar com a pessoa com deficiência é muito complicada, muito difícil. Elas também precisam muito de ter um apoio, de um incentivo, de projetos voltados também para essa área, né? E é apenas de parabenizar mesmo a importância desse projeto, que tem outros projetos que venham, né, agraciar as favelas, as comunidades em si, porque são pessoas cidadãs como qualquer outro, está na Constituição, né, está no Estatuto da Criança, e daí a importância mesmo de empoderar essas crianças e essas famílias. Parabéns. Obrigada. Sobre o Mapa de Nós, a gente vai fazer um site com a pesquisa toda aberta. Tá? Então, isso vai ser, está em construção, mas é para o dado ser público, não é para ninguém ficar guardado com isso em casa. Bem, Aline, acho que se tiver mais uma perguntinha, dá tempo. Bem, Aline, todo mundo já falou bastante, parabenizou bastante. Acho que esse trabalho do Rio Magia é incrível. A tua liderança lá, eu sei que foi fundamental para o negócio evoluir, então parabéns para você também. E acho que você explicou muito bem a relação das empresas, como o pessoal falou, vai ter que mudar para chegar, para continuar evoluindo, essa relação vai ter que evoluir. Acho que o Rio Magia está trazendo isso e a gente fica feliz em participar. É uma honra e um prazer ter você lá no nosso escritório, ter o Rio Magia com a gente. Obrigado. A gente também. Obrigada, gente. Ó, meu e-mail está aqui, quem quiser pode escrever, tá? Vai ser um prazer. Obrigada pelo tempo de vocês.